ao Senhor. Eu aprendi com os irmãos mais antigos que a melhor mensagem para ser pregada é aquela revelada, né? Deus vai direto no coração. Deus é fiel. Graças a Deus. Abre aí Eclesiastes, capítulo 9. Você que achou, fique em pé. Fique tranquilo que hoje vai ter lugar para todo mundo aqui fazer o que Deus dá. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 e versículo 8. Amém? Amém. Eu gostaria, só quem pode ficar de pé, por gentileza, reverência à palavra, fique de pé, por favor. Só você que pode. Em nome de Jesus, eu gostaria de enfatizar assim: que glória, poderoso é o Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus. Santo Espírito. Glória. Eita Deus. Maravilhoso. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. amém. Graças a Deus. Quem achou Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, versículo 8, dê um glória. A igreja, em uma só voz, nem um na frente nem outro atrás, em uma só voz, vai ler o versículo 7, eu vou ler o versículo 8, amém? Vamos lá, versículo 7, toda a igreja, vai. Vai, pois, come, alegria o teu pão, e bebe com gozação o teu, pois já Deus se agrada das tuas obras. De novo a igreja, Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E você diz amém. Amém. Levanta a Bíblia para o céu. Fale com Deus alguns minutos. Senhor Deus, eu peço ao Senhor agora que o meu eu saia, que eu faço saia, que não venha ser eu, venha ser o Senhor. Deus, sabemos que a maior palavra é verdade vem do teu trono. Pai, assim João falou, faço as minhas palavras, que eu diminua e o Senhor cresça, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda magnitude seja dada ao Senhor. Fale conosco, fale comigo, fale com a igreja, mediante a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz sente-se. Em nome de Jesus. Depois do do lado, agora você pode exaltar ele. Amados, preste atenção. Eu quero fazer um comunicado. Vigília, sabemos, não vou ser hipócrita de falar o contrário, que chega em determinada hora, dá um sono. Eu já fiz isso, não estou julgando ninguém, falando, eu já fiz isso. Já ministrei algumas vigílias que falam, não, o povo pula, e no momento da palavra está cansado. Não, irmãos, é e não é. No momento da palavra chega um certo horário que dá um sono mesmo, bate a moleza. E se isso acontecer, se o irmão que estiver do seu lado perceber, chacoalha, fala assim, abre a boca e dá glória em vez de dormir. Aí ela vai dar um glória, se ela ficar nervosa, ele chacoalha de novo, porque ela não vai poder te bater. Sabe por que não vai poder te bater? Aí daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, entendeu? Aí Deus vai fazer um movimento. Quem está entendendo, diga glória. Amém. Quando falamos o seguinte, Salomão diz no versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Versículo 8, você cansou de ler, cansou de ouvir, cansou de ministrar, eu também, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, eu nunca falto óleo sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. Pois bem, quando começamos a falar de óleo, falamos de azeite. Quando falamos de azeite, falamos de unção. Quando falamos de unção, falamos de poder. Quando falamos de poder, falamos de autoridade. Quando falamos de autoridade, falamos que Deus usa, Deus faz e Deus acontece. Quando começamos a falar sobre esses pequenos requisitos, começo a lembrar alguns homens da mensagem do Senhor, alguns homens da palavra de Deus. Um dos primeiros que me chama a atenção, você está cansado de saber, é o Jeremias. Claro, Jeremias, a Bíblia fala que trouxe ele, era um profeta, a qual o povo de Judá estava pecando. Deus precisava levantar um homem, já tinha levantado alguns homens do Senhor. Vinha um cidadão, vinha e matava, vinha esbofeteava, vinha prendia, mandava para o calabouço. Deus levantava um segundo,
segundo, levantando o segundo para profetizar o que Deus queria mandar. Aí vinha um cidadão, parava o profeta, tirava ele da presença, porque estava falando o que Deus mandava. Vinha um terceiro, Deus levantava outro, falava para o povo não conseguia fazer o que Deus mandava, continuava se corrompendo. O povo começou a fazer coisas que Deus não se agrada. Deus levantou um profeta por nome de Abacuque. Você conhece a mensagem melhor do que ninguém. Aí vem muitos pregadores também, vem muito dizer isso também, já falei também. Ó, viva o Senhor a tua obra, e no meio dos anos, notifica, Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. É fato, você vai lembrar de avivamento, você vai lembrar de poder, porque avivamento logo você consegue conjecturar uma coisa similar, ou seja, você começa a falar avivamento é movimento, avivamento é poder. Mas eu aprendi por esses dias, ouvi ontem, falei hoje e falo novamente. Avivamento não é quando você levanta na igreja, dá um aviãozinho, não. Avivamento não é quando você fala minha línguas estranhas, aí vai pro teu lado e fala, nossa, que bonito. Não é. O verdadeiro avivamento é que sai de dentro para fora, glorificando o bendito nome santo de Jesus. Isso realmente é um verdadeiro avivamento. Mas não vim falar sobre avivamento. Eu só quero que você consiga ter uma alusão na sua mente. Quando falamos simplesmente de óleo, de unção, a Bíblia me diz o seguinte, que aquele povo de Judá estava pecando. Por quê? Porque tinha um rei, este rei por nome de Nabucodonosor, ele tinha mandado um decreto, e esse decreto qual era? Todos tinham que se prostrar perante simplesmente a estátua dele. Mas teve alguns homens que você sabe melhor que eu, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram, e eles foram lançados simplesmente dentro da fornalha de fogo. E Nabucodonosor, achando que aquele calor de quase 400 graus Celsius iria matar aqueles 3 homens. Só que quando ele olha, não vê 3, vê 4. E quem era o quarto homem da fornalha? Me diz o seguinte, que Deus ele é fogo, e ele é fogo consumidor. E quando sabemos que Deus ele é fogo consumidor, você é labareda. E eu não consigo entender o seguinte, que quando uma determinada feita foi dito aqui o evangelista Bruno dizendo o seguinte, que Isaías ele teve uma visão e via anjos dizendo santo, santo, santo. Porém tem uma determinada feita, a qual aquele mesmo profeta estava com os lábios impuros. O que acontece? Vem um anjo lá de cima, tira simplesmente uma brasa debaixo do trono do Senhor, com uma tenaz e põe na língua dele, e na boca dele ele falou assim, agora você não é mais uma pessoa que não pode falar porque tem lábios impuros, agora você vai mandar tudo que eu falo, tudo que eu pedi para você dizer, você vai dizer. E o que me diz o seguinte, quando ele colocou simplesmente aquela tenaz, aquela brasa na boca dele, significa fogo. Quando significa fogo, significa poder. Quando fala sobre poder, fala de unção. Quando fala de unção, fogo, poder, vem movimento, avivamento e unção descida do trono para os vasos que aqui presente está. Mas preste bem atenção, eu quero chamar um pouco sua atenção para você ter e entender o que Deus quer dizer aqui. Hoje eu quero te fazer um convite, Deus, e já, se porventura você não gostar da mensagem, você tem o livre-arbítrio de levantar, pegar todo mundo e ir para sua casa, esperar às 4 horas da manhã, porque já tem um ônibus. Quem tem carro, pega o seu carro, pode ir embora. Mas não se preocupa não, querido. A partir do momento quando meu Deus começa a falar, a Bíblia fala no livro de Romanos 10:17, a fé que pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Então, se verdadeiro aqui nessa madrugada tem vaso de verdade, vai ouvir, vai dar glória, vai sentir, porque a verdadeira unção desceu hoje. Você quer isso? Levanta a mão direita, manda glória para ele. É muito fácil. Quando começamos a falar dessas situações, a Bíblia fala que Abacuque foi levantado para falar para aquele povo de Judá: ô fulano, vocês, todos vocês estão em pecado. O rei Joaquim morreu, o nome do pai dele Joaquim também morreu. Nabucodonosor também, todos estão em pecado, falando que Deus não manda. Só que Deus me levantou para falar o seguinte: eu estou clamando, estou orando para Deus avivar que o povo está morto. Ele pega e começa a adorar, começa a pedir um verdadeiro avivamento de dentro para fora. A Bíblia fala que Deus responde a oração de Abacuque. Só que o tempo passa,
Quando o tempo passa, Abacuque também falece. E a Bíblia fala antigamente que quando não há profecia, o povo se corrompe. Hoje em dia é quase a mesma coisa. Eu vou para a vigília, porque lá no São Remo está um bravo, está uma benção, está lotado, o povo é só vaso, só aquilo. Aí você vem sem propósito. Como assim? Eu vou porque tá bom. Você não vem para adorar, você vem porque tá bom. Se tá bom, porque 2 ou 3 reunidos está, e o nome de Deus se faz presente. Mas não, eu não estou falando isso porque a igreja está vazia ou está meio cheia. Ou estamos dizendo, não é isso. Eu não prego para quantidade, eu prego para qualidade. A melhor qualidade que tem é pensar de dentro para fora. Sabe por quê? Foi dito aqui hoje que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Se tem verdadeiro adorador aqui, não dá o sinal. Nós só vamos dando glória para Ele. Preste atenção. Agora que eu consegui chamar a tua atenção, eu consegui fazer você olhar para mim, eu consigo começar a pregar, dizendo o seguinte: que Deus levanta vários profetas. Um chama Jeremias. O profeta qual? Chorão, porque eu não quero, não vou, não posso. Hoje não dá, estou cansado, estou com dor de cabeça. Hoje cheguei do serviço mais tarde, não dá. E Deus fala: é você que eu quero, é você que eu quero usar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, uma coisa deixou escrito em Marcos 16:15: ide pregar o evangelho a toda criatura. E por que você está dizendo não para Deus? Não, Senhor, eu não vou. Peraí. Se você for, Ele é Deus. Mas se você não for, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele é fiel para levantar outro. Sabe por quê? Uma determinada feita, um homem por nome de Saul, ele também foi ungido a rei. E como ele foi ungido a rei, ele teve simplesmente poder em suas mãos. Quando você tem poder, você quer conhecer um homem de verdade? Você quer conhecer uma mulher de verdade? Dá poder para ele, dá poder para ela. Você vai saber se ela é verdadeiramente a sua amiga, se ele verdadeiramente é seu amigo. Não, como assim, irmão William? Você é nascido de uma família menos de poder aquisitivo, é uma família sofrida, só que você passa por provas, passa por privações e lutas, só que o tempo passa, Deus resolve te abençoar, aí você tem um carro, aí você anda pra cima e pra baixo, só que anteriormente você andava com 3, 4, 5 irmãos, indo pra vigília, indo pro monte, indo pra vários mantos, com os irmãos em ônibus. Hoje você compra um carro, só vai com fulano e ciclano que é tua amiguinha e teu amiguinho. Ei, cadê a tua humildade na terra, santo? Cadê a tua humildade na terra? É pra você dar glória a Deus na pobreza e na riqueza também. Eu não sei você, mas vai sobrar para todo mundo aqui hoje. A Bíblia fala, quando levanta Jeremias, a primeira coisa que Jeremias falou: não, Senhor, eu não vou falar para aquele povo, porque aquele povo é de semblante duro, de coração simplesmente fechado. E se porventura eu falei para o cara me matando, Jeremias, quem fala com você sou eu, vai. Porque antes de você ser formado no coração, dentro do ventre do seu mãe, eu já te conheci. Deus conhece o que você precisa. Deus sabe o que você quer. É necessário você dar glória para Ele e fazer o que Ele manda. Simplesmente assim. A Bíblia continua me dizendo o seguinte: que o tempo passa, ele começa a profetizar. Diz alguns historiadores que quase 3, 4 anos, todo mundo que ele profetizava, ninguém dava crédito. Por isso que ele começava a chorar. Ele falava, abria a boca em praça pública, profetizava, o povo não dava crédito. O povo não falava: não acredito, não, eu não acredito, não é possível, não vou fazer, é mentira. O tempo passava, as profecias de Jeremias não começavam a se cumprir. E quando todo mundo achava que estava calado, todo mundo achava que estava parado, começava a se cumprir uma atrás da outra. Aí o povo começava a entender: peraí, aquilo que aquele profeta chorou lá onde ninguém dava nada, se cumpriu, é verdade, verdadeiramente Deus é Deus. Só que o povo começou a entender que Deus era Deus depois de ele ter passado por pedrejada, por cruz parada, pessoas ter apontado o dedo dizendo que ele não era nada. Por quê? Porque não veio Deus operando na hora que eles queriam, mas é no momento que Deus quer. Ou seja, quando Deus quer levantar um homem, levantar uma mulher, um profeta, uma profetiza, Deus levanta, capacita, restaura, coloca azeite, põe unção, dá um prato, Deus roda, faz, acontece, mas é no tempo de Deus. A Bíblia fala que o tempo passou e Jeremias questionou. Olha aqui, Jeremias questionava muito o Senhor, muito. E no capítulo 18, aí você já sabe, Jeremias levanta, porque ele estava prostrado.
Levanta e desce lá na casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. Voz de Deus. Porque Jeremias questionava tudo. Quem está entendendo, diga glória. Não, você não entendeu. Quem está entendendo, diga glória. Ele questionava tudo. E Deus chegou um determinado momento e começou a falar para ele: peraí, você quer realmente saber? Levanta. Vai, levanta. Porque está parado. Levanta, desce lá. Lá farei ver as minhas palavras. Está vendo aquele oleiro? Sim. É como eu. Está vendo aquele vaso? Sim, estou vendo. É como você. Só que o vaso caiu da mão do oleiro e se quebrou. Escute bem, escute aqui. O vaso caiu na mão do oleiro e se quebrou. O que o oleiro fez? Pegou aqueles cacos e fez um barro? Não, ele fez um vaso novo. Aleluia, Deus. Quando você cai, olha para mim. Quando você cai, para te apontar tem 10, mas para te levantar não tem nenhum. Só Deus. O que eu disse no princípio é bíblico. Quando você está no movimento, no manto, naquela glória, é muito fácil. Todo mundo é seu amigo. Todo mundo bate no seu ombro, te liga e fala que você é homem de Deus. Mas quando você passa por um processo, ou até mesmo você cai em pecado, porque pecado todo mundo é sujeito a fazer, a primeira pessoa a acontecer é julgar. Como é que você quer ser cheio de Deus julgando o teu próximo? Como? Quem está entendendo o mistério, glorifica ao Senhor. A Bíblia diz que naquele exato momento ele viu que o vaso se quebrou. O que o oleiro fez? Quem é o oleiro? Deus. Ele pega aqueles cacos, tira, faz um vaso novo até ficar da forma que Deus quer. Hoje Deus vai marcar um encontro com o vaso aqui hoje. E se porventura você tiver só o caco, não se preocupa, Ele vai limpar. Ele vai limpar. E sabe o que vai fazer? Vai te encher de azeite aqui nessa manhã. A Bíblia fala que isso aconteceu. Quando ele foi cheio, ele se levantou, começou a profetizar e Deus começou a bradar. Por quê? Porque naquele exato momento, simplesmente Deus começou a mostrar para ele a forma que Deus queria que ele ficasse na presença de Deus, na posição de vaso. Na posição de vaso. O que é a posição de vaso? Parado? Não, fazendo o ID do Senhor. Eita Jesus, eu vou falar. Ai, eu vou falar. Ei, o vaso, escute aqui. Se você é o pregador de multidão, eu vou falar porque Deus está me mandando e eu faço prova do Senhor agora. Aleluia. O vaso, o mesmo Deus que te usa o irmão que está ao seu lado, usa o irmão que está no altar, usa o pastor, usa quem ele quer. Aleluia, Deus. Título, Deus ele dá, ele também tira. Então, em nome de Jesus, não toca. Porque aqui tem dois vasos, me diz o Senhor. Está criticando um irmão que está do seu lado e está me criticando. Eu faço prova que Deus é Deus. Eu não estou aqui à toa, estou para falar o que Deus manda. E se Deus mandar falar para você, você vai ouvir. Deus será glorificado, porque a palavra de Deus manda. Eita, quem pode levantar a mão direita e mandar uma glória bem alta? Aleluia, preste bem atenção. Quando começamos a falar de vaso, logo eu entendo também em outra parte. Uma determinada feita, uma mulher tinha um sonho de ter um filho. E ela era casada, mas só que a madre dela era cerrada. Porém havia uma outra mulher por nome de Penina, começou a atacar Ana, dizendo: você é estéril, você não pode ter filho. E naquela época, quem é estéril não poderia ter filho, era considerada como uma mulher simplesmente imunda, que não tinha, aleluia, bênção dentro do seu ventre para poder dar frutos para o teu marido. Diz a Bíblia que um homem simplesmente subia uma vez por ano para glorificar o nome de Deus.
Deus e entregar simplesmente um sacrifício ao Senhor, e também entregava para os seus filhos. Chegava para Ana e dava a maior parte para ela, dizendo: olha, aqui está, porque você é minha mulher, é minha amada, você é minha princesa, eu lhe amo, eu te amo. Só que ela não ficava satisfeita com aquilo. Por quê? Porque Penina tinha filhos, era uma mulher frutífera, e chegava para ela e falava: você não pode ter filho. Começava a debochar, começava a falar mal, começava a apontar o dedo dizendo que não era ninguém. Só que antes Deus tinha feito uma promessa, que no ventre dela sairia um rei, e esse homem seria o grande entre as nações. Só que o tempo passou,